Olá você, seja muito bem-vindo aqui na minha página no Facebook Márcio Enfermeiro ou no meu canal do YouTube Gente Comum. E hoje, cumprindo a promessa, eu começo uma série de vídeos dizendo o que um candidato precisa apresentar para ter o meu voto nesta eleição de 2022. Estamos aí a menos de uma semana do primeiro turno. Como prometido, eu vou gravar uma série de vídeos. Esse primeiro vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas os outros serão mais curtos para que você possa ver, assistir e decidir aí em quem votar nesta eleição para o bem do nosso país. E pessoal, mais importante do que saber em quem você vai votar é saber em quem você não deve votar de maneira alguma. Na questão de presidente, eu acho que você, que principalmente que é pai de família, que é cidadão de bem, certamente não colocaria um estuprador para ser babá dos seus filhos. Não contrataria o estuprador para ficar junto com a sua família na sua casa enquanto você sai para trabalhar, seja você homem, seja você mulher. E partindo deste princípio, não tem como a gente colocar um ladrão para tomar conta do nosso dinheiro. Isso no caso de presidente. E para o nosso legislativo, muitas pessoas se preocupam com a eleição de presidente apenas. Só que tão importante quanto a eleição de presidente é a eleição de senador, é a eleição de deputado federal e também a eleição de deputado estadual. Você que quer um país melhor, eu separei aqui duas situações que eu tenho certeza que revoltou você durante esses 4 anos e trouxe os nomes daqueles que votaram e a forma que eles votaram para você saber que nessas pessoas nós não devemos votar. E nesse ponto eu quero dizer para você, se você vota, por exemplo, no Bolsonaro, você não pode de maneira alguma votar em qualquer outro candidato, mesmo que seja o seu irmão, que não apoia o governo Bolsonaro. Por quê? Porque quando esse deputado chegar lá na Câmara dos Deputados, por mais bonzinho que ele pareça, ele certamente sempre irá votar contra os interesses da população, contra o governo Bolsonaro. Então, se você pretende votar em Bolsonaro nesse ano, escolha um candidato que apoia o governo Bolsonaro. Não vote em outro, nem do centrão, nem da esquerda, nem de qualquer outra ideologia política. Mas vamos lá, para mostrar para vocês os candidatos em que não se deve votar nesta eleição de 2022, candidato a deputado federal principalmente, eu gostaria de chamar a sua atenção para duas situações que foram votadas na Câmara dos Deputados Federais. A primeira situação é a questão do fundão eleitoral, aquela verba de quase 7 bilhões de reais que poderia ter sido usado na saúde, na segurança pública, mas os nossos queridos congressistas resolveram pegar esse dinheiro para fazer campanha eleitoral, dinheiro esse que não é distribuído de uma maneira igualitária entre todos os candidatos. Aqueles, os que já estão em mandatos mais poderosos, sempre ficam com a maior fatia. Então, neste quesito, e também um outro que ficou muito famoso, que é a questão do voto impresso auditável, uma camada a mais de segurança nas nossas urnas eletrônicas, para que a gente tivesse a certeza de que aquele candidato em quem a gente votou realmente recebeu o nosso voto. E eu vou ler para vocês as duas listas e vocês saberão, pelo menos, que nesses candidatos, se você é contra o fundo eleitoral e se você era a favor do voto impresso auditável, você já sabe que nesses candidatos você não deve votar nessa eleição. E no finalzinho eu vou fazer um parênteses aqui para os candidatos aqui da nossa região, da região de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Monte Aprazível, que é a cidade onde eu moro. Então vamos lá, candidatos que votaram pela manutenção do fundão eleitoral. Lembrando que o Congresso fez a lei, o presidente Jair Bolsonaro vetou esta lei e depois o Congresso Nacional, os deputados federais derrubaram o veto do presidente. E são esses aqui que estão mais interessados no dinheiro do que na vontade da população. Abuane, PSL. Alencar Braga, PT. Alexandre Leite, DEM. Alexandre Padilha, PT. Arlindo Chinalha, PT.
Baleia Rossi, que sempre tem muito voto aqui na nossa região, MDB. Júnior Bozella, PSL, agora União Brasil. Carlos Zaratini, PT. Cezinha Madureira, PSD. Eli Santos, Republicano. Fausto Pinato, aqui de Votuporanga, PT. Gilberto Nascimento, PSC. Guilherme Mussi, PP. Herculano Passos, MDB. Luiz Carlos Mota, o Mota de São José do Rio Preto, PL. Márcio Alvino, PL. Milton Vieira, Republicano. Newton Tato, PT. Paulo Teixeira, PT. Paulo Pereira, Solidariedade. Paulo Pereira é o Paulinho da Força. Esses foram os candidatos de São Paulo que votaram pela manutenção do fundão eleitoral. Agora, a lista de candidatos do estado de São Paulo que votaram contra o voto impresso auditável. Adriana Ventura, Novo. Alencar S. Braga, PT. Alexandre Mamente, PT. Alexandre Frota, PSDB. Alexandre Leite, DEM. Arlindo Quinalha, PT. Arnaldo Jardim, Cidadania. Baleia Rossi novamente, MDB. Júnior Bozella novamente, PSL, agora União Brasil. Carlos Sampaio, PSDB. Carlos Zaratini, PT. Eduardo Cury, PSDB. Eli Correia Filho, DEM. Fausto Pinato, de Votuporanga novamente, PP. Geninho Zuliani, de Olímpia, DEM, agora candidato a vice-governador no estado de São Paulo, com Rodrigo Garcia. Guilherme Mussi, PP. Ivan Valente, PSOL. Joyce Hasselmann, PSL, agora União Brasil, se apresentando apenas como Joyce. Kim Kataguiri, DEM. Luiz Carlos Mota, novamente, de São José do Rio Preto, PL. Márcio Alvino, PL. Márcio Bertaiali, PSD. Newton Tato, PT. Comunista Orlando Silva, PCdoB. Paulo Pereira, Paulinho da Força, Solidariedade. Paulo Teixeira, PT. Rodrigo Agostinho, PSB. Rui Falcão, que tem ligação com o Monte Aprazível, PT. Samuel Moreira, PSDB. Tabata Amaral, PDT. Tiririca, PL. Vanderlei Maes, PSDB. Vicentinho, PT. Vinícius Poit, Novo. Vitor Lipe, PSDB. Agora eu quero chamar a atenção para candidatos que sempre buscam muitos votos aqui na nossa região e que votaram contra, ou contra um ou contra os dois projetos de lei. Baleia Rossi, Ribeirão Preto, MDB. Fausto Pinato, PP, Votuporanga, votou contra os dois. Luiz Carlos Mota, o Mota do PL de São José do Rio Preto, votou contra os dois. Arnaldo Jardim, Cidadania, e Geninho Zuliani, do DEM. Pessoal, essas são as pessoas em quem nós não devemos votar em hipótese alguma, porque os dois projetos que eu acho que era o principal interesse da população, eles votaram contra. E agora eu vou falar para vocês como votar também em Rodrigo Garcia, que era vice do João Dória e que trancou todo mundo em casa, quebrou o comércio de São Paulo, deixou que a população apanhasse nas ruas, como aconteceu em algumas cidades, inclusive mulheres. Como votar em Rodrigo Garcia, a continuação do Dória no governo de São Paulo, como votar em Geninho Zuliani, que é candidato a vice-governador, se ele foi contra os dois principais projetos que a população tinha interesse. Repito, mais importante do que saber em quem votar é saber em quem não devemos votar. E esses nomes que eu coloquei para vocês, se você era contra o fundo eleitoral, se você era favorável ao voto impresso auditável, isso aqui é uma amostra do que essas pessoas vão fazer se conseguirem renovar os seus mandatos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva aqui no Facebook, na página Márcio Enfermeiro, ou então no canal do YouTube Gente Comum, porque agora essa semana eu vou lançar uma série de vídeos próximos, vão ficar bem curtinho,
para você saber em quem não votar, o que um candidato precisa apresentar para ter o meu voto e, quem sabe, convencer você aí de escolher melhor os seus candidatos. Eu sou Márcio Enfermeiro, fiquem com Deus e assista o próximo vídeo.